Ninguém naquela região esquecia o dia em que o cowboy decidiu abrir o portão, não porque fosse comum, mas justamente porque não era. No Velho Oeste, onde cada palmo de terra era defendido com desconfiança e cada silêncio carregava histórias antigas, um homem branco permitir a presença de uma jovem Apache em sua fazenda não era apenas um gesto de bondade. Era um desafio ao passado, um risco contra a própria reputação. E sem que ele soubesse naquele momento, o primeiro passo de um destino que não poderia mais ser desfeito. O vento soprava quente naquela tarde, arrastando poeira pelo caminho seco que levava à fazenda. As cercas de madeira rangiam sob o sol inclemente, e os cavalos no curral levantavam a cabeça atentos, como se pressentissem algo fora da ordem natural das coisas. Samuel Carter estava apoiado na cerca quando a viu, sozinha, caminhando com passos firmes, ainda que cansados, envolta em um vestido simples da tribo Apache, desgastado pelo tempo e pela estrada. Os cabelos negros caíam soltos sobre os ombros, e o rosto jovem carregava algo raro demais para aquele mundo duro, dignidade silenciosa. Ela não pedia ajuda, não implorava, não corria, apenas vinha. Samuel estreitou os olhos, avaliando cada detalhe. Tinha mais de 40 anos, o rosto marcado por sol, perdas e decisões que nunca mais puderam ser desfeitas. A fazenda era tudo o que lhe restava, construída com trabalho, suor e solidão. Ele aprendera cedo que o Oeste não recompensava os ingênuos, e ainda assim, algo naquele caminhar o fez permanecer imóvel. Quando a jovem parou a poucos metros da cerca, ergueu o olhar lentamente. Seus olhos escuros encontraram os dele sem medo. Não havia desafio ali, apenas verdade. "Eu me chamo Kiona", disse ela, com um sotaque suave, mas firme. "Não trago guerra. Trago apenas um pedido." O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Samuel sentiu o peso daquele instante pressionar o peito. Aceitar significava romper regras não escritas. Recusar significava repetir um padrão antigo demais para ser questionado. "Que tipo de pedido?" perguntou finalmente com a voz grave. "Um lugar para ficar. Trabalho em troca de abrigo. Apenas até que o tempo decida meu caminho." Ele olhou ao redor. Nenhuma arma à vista. Nenhum sinal de perigo. Apenas o deserto, testemunha muda de séculos de encontros e desencontros. Os Apaches eram conhecidos por sua honra, mas também por sua memória longa. "Sabe o que dizem por aqui sobre misturar mundos?" ele perguntou. Kiona assentiu. "Sei, mas também sei o que minha avó me ensinou. O destino não pede permissão aos homens." Aquelas palavras o atingiram mais forte do que qualquer ameaça. Ele respirou fundo, abriu o portão lentamente e deu um passo para o lado. "Entre", disse Samuel, "mas saiba que esta fazenda tem regras." Kiona inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. "E eu tenho costumes", respondeu. Foi assim que tudo começou. Nos primeiros dias, a convivência era cautelosa. Cada gesto era medido. Cada palavra pensada. Samuel mostrava as tarefas com poucas explicações, e Kiona aprendia rápido, observando com atenção silenciosa. Ela ajudava no preparo dos alimentos, cuidava da horta, limpava o celeiro. Seus movimentos eram leves, quase respeitosos com a terra, como se pedisse licença antes de tocar em qualquer coisa. Ele notava. Notava também que ela acordava antes do sol, e por alguns minutos ficava em silêncio, voltada para o horizonte, murmurando palavras que ele não compreendia, não perguntava. No Oeste, aprendera que nem tudo precisava de explicação. À noite, sentavam-se à mesa em silêncio quase confortável. O lampião lançava sombras dançantes pelas paredes de madeira, e o ranger da casa parecia acompanhar a conversa não dita entre eles. "Você não faz muitas perguntas", comentou Samuel certa vez.
Perguntas mudam o rumo das coisas, respondeu Kiona. Às vezes, o silêncio preserva. Ele sorriu de canto, sem perceber. Com o passar das semanas, a presença dela deixou de ser estranha. A fazenda parecia diferente, mais viva, como se algo antigo tivesse despertado do sono. Certo fim de tarde, enquanto o sol pintava o céu de laranja e vermelho, Kiona parou ao lado dele, perto do curral. "Por que vive sozinho?" perguntou finalmente. Ele demorou a responder. "Porque algumas perdas não gostam de companhia." Ela assentiu, compreendendo mais do que ele esperava. "Entre meu povo", disse, "acreditamos que algumas almas caminham sozinhas até estarem prontas para reconhecer outra." O vento soprou entre eles. Algo mudou naquele instante. O respeito cresceu antes do sentimento. O cuidado veio antes do toque. Cada olhar carregava uma tensão contida, não dita, mas presente como o calor do deserto. Samuel a via como uma mulher forte, moldada por tradições que ensinavam honra, paciência e conexão com a terra. Ela o via como um homem endurecido pelo tempo, mas ainda guiado por princípios antigos. Palavra dada, trabalho honesto, proteção do que é seu. Dois mundos distintos, valores diferentes. O mesmo silêncio carregado de significado. Certa noite, uma tempestade de areia caiu sobre a região. O céu escureceu rápido e o vento uivava como um aviso antigo. Dentro da casa, o lampião tremulava. Kiona estava inquieta. "Tempestades assim", disse ela, "carregam mensagens." "Mensagens?" perguntou Samuel. "Mudanças." O olhar deles se encontrou novamente, intenso, profundo. Não havia mais como negar. Algo estava sendo construído ali, peça por peça, sem pressa, sem violência, sem confronto. A tempestade passou, mas deixou marcas invisíveis. Naquela noite, ao se recolher, Samuel percebeu algo que o assustou mais do que qualquer perigo externo. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia sozinho. E Kiona, deitada no pequeno quarto que lhe fora cedido, segurava junto ao peito um pequeno amuleto apache, sussurrando para os espíritos antigos: "Se este for o caminho, que seja eterno." O deserto, lá fora, observava em silêncio. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não era o silêncio comum do deserto, aquele que sempre existira antes deles. Era outro, mais atento, quase respeitoso, como se a própria terra observasse o que começava a se formar entre aquelas paredes simples de madeira. Samuel Carter acordou antes do sol, como fazia desde jovem. Vestiu-se em silêncio, mas ao abrir a porta, percebeu algo que não costumava acontecer. Alguém já estava acordado. Kiona estava a alguns metros da casa, de joelhos, tocando a terra com a ponta dos dedos. Seus lábios se moviam em palavras que ele não entendia, mas o tom não era de pedido, era de gratidão. Samuel parou. Não quis interromper. Aprendera ao longo da vida que certos momentos não pertencem a quem observa. Quando Kiona terminou, levantou-se lentamente e percebeu a presença dele. Não se assustou. Apenas inclinou a cabeça, respeitosa. "O dia começa melhor quando a terra é reconhecida", disse ela. Samuel assentiu, ainda sem saber exatamente por quê. "Café está quase pronto", respondeu. Ela sorriu de leve. Era um sorriso simples, mas carregava algo que ele não via havia muito tempo: tranquilidade. Com o passar dos dias, a convivência deixou de ser apenas cuidadosa e passou a ser natural. Kiona já conhecia os horários, os sons da casa, o ritmo dos animais. Samuel, por sua vez, começava a antecipar a presença dela. Não por necessidade, mas por costume. E o costume, no Velho Oeste, era algo poderoso. Ela trouxe pequenas mudanças, ervas secas penduradas perto da janela, um pano colorido sobre a mesa,
um cuidado diferente ao preparar a comida, sempre respeitando o que ele gostava, mas acrescentando algo novo, quase imperceptível. Entre meu povo, explicou certa vez, cozinhar também é uma forma de honrar quem vai comer. Samuel observava, atento. Aqui, a gente só chama de sobreviver, respondeu. Talvez por isso falte tempo para sentir, disse ela, sem julgamento. As palavras ficaram com ele o resto do dia. Certa tarde, Samuel decidiu mostrar a Kiona os limites mais distantes da fazenda. Montaram a cavalo e seguiram lentamente pelo terreno seco, onde a cerca encontrava o horizonte. Tudo isso é seu? Ela perguntou. É o que consegui manter, respondeu ele. A terra também escolhe quem fica. Kiona passou a mão pelo pescoço do cavalo. Entre os Apaches, acreditamos que a terra não pertence a ninguém. Nós pertencemos a ela. Samuel pensou nisso por um longo tempo. Talvez este seja o motivo de tantos erros, disse, por fim. Ela o olhou, surpresa pela reflexão. Nem todos os homens brancos falam assim. Nem todos os homens brancos ouviram alguém como você, respondeu. O vento soprou entre eles, carregando poeira e algo mais difícil de nomear. À noite, a conversa se estendeu mais do que o habitual. O lampião iluminava os rostos, revelando detalhes que antes passavam despercebidos. As marcas no rosto de Samuel não eram apenas do sol, eram de escolhas difíceis. Os olhos de Kiona carregavam histórias antigas demais para alguém tão jovem. Você sente falta da sua tribo? Ele perguntou com cuidado. Ela demorou a responder. Sinto falta do que fui, disse. Mas o caminho que sigo agora também faz parte de quem sou. E se esse caminho terminar aqui? Kiona o encarou, séria. Então os espíritos saberão por quê. O coração de Samuel bateu mais forte. Com o tempo, começaram a compartilhar mais do que palavras. Silêncios longos, olhares demorados, gestos simples que carregavam significado demais para serem ignorados. Ele a ensinou a lidar com os cavalos mais difíceis. Ela o ensinou a ouvir o vento antes de decidir qualquer coisa. Ele mostrou como consertar cercas. Ela mostrou como agradecer à terra depois do trabalho. Dois mundos não se chocavam, se ajustavam. Mas nem tudo era leve. Samuel sentia o peso da diferença de idade, de história, de responsabilidade. Sabia que o Oeste não perdoava desvios do esperado. E Kiona, apesar da serenidade, carregava dentro de si a certeza de que seu povo acreditava que destinos unidos nunca eram simples. Certa noite, sentados do lado de fora da casa, olhando o céu estrelado, ela falou: entre os Apaches, quando duas almas começam a caminhar juntas, o universo testa sua força. E como se passa nesse teste? Perguntou Samuel. Com verdade, respondeu ela, mesmo quando dói. Ele ficou em silêncio. O teste veio de forma sutil. Um viajante passou pela fazenda certa manhã. Um homem comum, apenas curioso. Mas o olhar que lançou para Kiona foi suficiente para despertar algo antigo em Samuel. Proteção, não possessiva, não violenta, mas firme. Quando o homem foi embora, Kiona percebeu a mudança. Você ficou diferente, disse. O Oeste ensina a cuidar do que é raro, respondeu Samuel. Ela o encarou longamente. E o que sou eu para você? A pergunta ficou suspensa no ar. Samuel sentiu o peso da verdade pressionando o peito. Você é alguém que mudou o ritmo dos meus dias, disse com honestidade. Kiona assentiu. Isso é mais do que muitos têm a coragem de admitir. Naquela noite, nada aconteceu e tudo mudou. Eles se despediram como sempre, cada um seguindo para seu quarto. Mas o silêncio agora era diferente, cheio, vivo, carregado de promessas que ainda não ousavam tocar.
Kiona segurou seu amuleto Apache e fechou os olhos. Samuel ficou sentado à mesa por longos minutos, encarando o lampião apagado. Ambos sabiam. O destino havia dado mais um passo. E não havia mais volta. O deserto, paciente como sempre, continuava observando. O tempo deixou de ser contado em dias. Na fazenda de Samuel Carter, o tempo passou a ser medido em gestos, silêncios e olhares que duravam mais do que deveriam. Nada era dito em voz alta, mas tudo era sentido com intensidade crescente, como se o deserto tivesse decidido apertar o laço invisível que os unia. Kiona havia se tornado parte do ritmo da casa. Não como hóspede, não como ajuda, mas como presença. Samuel percebia isso nos pequenos detalhes, na forma como ela sabia quando ele precisava de silêncio ou quando um simples comentário bastava para aliviar o peso de uma lembrança antiga. Percebia também em si mesmo, nos momentos em que dava por falta dela, antes mesmo de perceber que ela não estava por perto. Certa manhã, enquanto consertava uma cerca mais distante, Samuel viu Kiona se aproximar a cavalo. O sol refletia em seus cabelos negros e o vento agitava o tecido simples de suas roupas. "Você demorou", disse ela. "A terra não gosta de pressa", respondeu ele. Ela sorriu. "Então você está aprendendo." Ele percebeu que aquela frase não era brincadeira. Nos dias seguintes, Kiona começou a falar mais sobre seu povo. Não histórias de guerra ou dor, mas de ensinamentos antigos, transmitidos em volta do fogo, de geração em geração. "Minha avó dizia que o amor não é algo que se toma", contou certa noite. "É algo que se recebe quando se está pronto." Samuel escutava em silêncio, respeitoso. "E como se sabe quando se está pronto?" perguntou. Kiona olhou para ele, o olhar firme. "Quando o medo deixa de ser maior que a verdade." A resposta ficou ecoando nele por dias. A convivência, no entanto, começou a exigir escolhas. Samuel sentia o peso do que aquela união silenciosa poderia significar. Não apenas para ele, mas para Kiona. Ele sabia que, ao aceitar aquela ligação, estaria oferecendo mais do que abrigo. Estaria oferecendo um futuro incerto, marcado por diferenças que o mundo não costumava perdoar. E Kiona sentia isso. "Você pensa em me mandar embora?" perguntou ela certa tarde, sem rodeios. Samuel largou o que estava fazendo. "Nunca", respondeu firme. "Mas penso se tenho o direito de pedir que fique." Ela se aproximou. "Entre os Apaches", disse, "acreditamos que ninguém pertence a ninguém. Permanecer é sempre uma escolha." Os olhos deles se encontraram. "Então fique", disse ele quase num sussurro. Kiona assentiu. "Eu já fiquei." O primeiro toque aconteceu sem aviso. Foi simples, breve, inevitável. Samuel estendeu a mão para ajudá-la a descer do cavalo. Os dedos se tocaram e nenhum dos dois se afastou imediatamente. O mundo pareceu diminuir, como se todo o deserto tivesse se calado para observar aquele instante. Não houve palavras, não houve pressa. Apenas a certeza de que algo havia sido atravessado. Samuel soltou a mão primeiro, não por falta de vontade, mas por respeito. Kiona percebeu. "Honra também é uma forma de amor", disse ela. Ele não respondeu. Não precisava. Naquela noite, o céu estava especialmente claro. Sentaram-se do lado de fora, próximos o suficiente para sentir o calor um do outro, mas ainda separados por tudo o que não haviam dito. "Entre meu povo", falou Kiona. "Quando duas pessoas se reconhecem, elas fazem um compromisso com os espíritos. Não com palavras, mas com intenção." "E qual é a intenção agora?" perguntou Samuel. Ela respirou fundo. "Caminhar sem mentiras." Samuel sentiu o peso da responsabilidade. "Eu não sou um homem jovem", disse. "Minha vida já tem marcas profundas." Kiona o encarou, serena.
Marcas são mapas, respondeu. Mostram por onde alguém passou. A frase o desarmou completamente. O destino, no entanto, nunca avança sem testar. Um mensageiro da tribo Apache apareceu dias depois, não como ameaça, mas como lembrança. Um jovem silencioso que falou pouco, mas observou muito. Kiona conversou com ele à distância, em sua língua ancestral. Samuel respeitou o espaço. Quando ela voltou, trazia nos olhos algo diferente. Meu povo sabe que estou aqui, disse. E o que eles pensam disso? Perguntou Samuel, controlando a tensão. Pensam que o Espírito não une caminhos sem razão, respondeu ela, mas esperam que eu escolha com sabedoria. E você já escolheu? Kiona se aproximou, ficando diante dele. Estou escolhendo todos os dias. Naquela noite, pela primeira vez, não se despediram de forma distante. Ficaram à porta, próximos demais para fingir que nada existia. Samuel ergueu a mão, tocando levemente o rosto de Kiona. Um gesto contido, respeitoso, mas carregado de tudo o que ainda não haviam vivido. Ela fechou os olhos por um instante. Seja paciente comigo, disse ela. Minhas tradições pedem tempo. Eu esperaria uma vida inteira, respondeu Samuel, sem pensar. Quando se deram conta, já haviam ultrapassado outra fronteira invisível. Não houve beijo, não houve promessa falada, mas houve entrega. Sozinha em seu quarto, Kiona segurou o amuleto Apache com força. Se este for o caminho, murmurou, que eu tenha coragem. Samuel, do outro lado da casa, sentou-se à mesa, sentindo o peso doce da escolha que se aproximava. Ele sabia. O destino já havia feito sua parte. Agora, cabia a eles. O deserto continuava em silêncio, mas pela primeira vez parecia esperar uma resposta. O amanhecer chegou diferente. Não trouxe pressa nem inquietação. Trouxe a sensação de que algo havia sido decidido antes mesmo de o sol tocar o horizonte. A luz espalhou-se lentamente pelo deserto, como se a própria terra quisesse testemunhar o que estava prestes a acontecer. Samuel Carter saiu de casa cedo, sentindo o peso e a clareza de uma escolha madura. Não era impulso, não era carência, era certeza construída dia após dia, em silêncio, respeito e verdade. Kiona já estava acordada. Ela o aguardava perto da grande árvore solitária ao fundo da fazenda, aquela que, segundo os Apaches, servia de ponto de equilíbrio entre céu e terra. Vestia roupas simples, mas trazia no cabelo um pequeno detalhe de sua cultura. Uma tira de couro com símbolos discretos, carregados de significado. Você escolheu um lugar especial, disse Samuel aproximando-se. Lugares também escolhem, respondeu Kiona. Este ouviu nossas intenções desde o primeiro dia. Ele assentiu. Por um instante, nenhum dos dois falou. Não havia necessidade. Kiona foi a primeira a quebrar o silêncio. Meu povo acredita que quando dois caminhos se unem sem violência, sem mentira e sem medo, os espíritos caminham ao lado. E o que acontece depois? Perguntou Samuel. Depois, o compromisso deixa de ser apenas entre duas pessoas, respondeu ela. Passa a ser com a vida que constroem. Samuel respirou fundo. Eu não tenho riquezas além desta terra, disse. Mas tudo o que sou, tudo o que construí, eu ofereço. Kiona o encarou com ternura profunda. Entre os Apaches, disse, oferecer não é perder, é confiar. Ela então retirou o amuleto que carregava desde o primeiro dia. Era pequeno, simples, mas antigo. Este pertenceu à minha avó, explicou. Ela dizia que só deveria ser entregue quando o coração estivesse em casa. Samuel sentiu o nó se formar na garganta. Tem certeza? Perguntou. Nunca estive tão certa. Ela colocou o amuleto em sua mão. Foi ali que o destino se selou. Não houve cerimônia grandiosa.
Não houve testemunhas além do vento, da terra e do céu. Mas houve verdade. Samuel tomou as mãos de Quiona com firmeza e respeito. Eu prometo honrar quem você é, disse. Sua história, suas tradições, seu tempo. Quiona respondeu, com a mesma serenidade. Eu prometo caminhar ao seu lado sem apagar quem você foi, sem exigir que deixe de ser quem é. As promessas não precisaram ser repetidas. A terra já as havia ouvido. Os dias seguintes foram de aprendizado conjunto. Quiona trouxe para a fazenda rituais simples de gratidão. Samuel compartilhou histórias de seu passado, não mais como peso, mas como parte de quem se tornara. Ela passou a cuidar da terra como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Ele passou a ouvir o vento antes de tomar decisões importantes. À noite, sentavam-se juntos à mesa. O silêncio agora não era tensão, era conforto. Certa vez, Samuel comentou, o Oeste sempre me ensinou a sobreviver. Quiona sorriu. E agora? Agora, ele me ensinou a viver. O reconhecimento veio de forma natural. Algum tempo depois, membros da tribo Apache visitaram a fazenda. Vieram sem armas, sem desconfiança. Vieram observar. Vieram sentir. Quiona os recebeu com respeito. Samuel permaneceu ao seu lado, não como dono da terra, mas como guardião. Após longas conversas, um dos mais velhos falou. O espírito da terra aceita esta união. Samuel inclinou a cabeça, honrando aquelas palavras. Era o suficiente. Com o passar das estações, a fazenda prosperou. Não apenas na colheita, mas naquilo que não se podia medir. Risos discretos, olhares cúmplices, uma paz construída com intenção. Eles não tentaram apagar o passado, não tentaram mudar o mundo, apenas criaram um espaço onde dois mundos puderam coexistir. Certa noite, sob o céu estrelado, Quiona encostou a cabeça no ombro de Samuel. Você se arrepende? Perguntou. Ele respondeu sem hesitar. O destino não me trouxe arrependimentos. Trouxe você. Ela fechou os olhos. Então estamos em casa. Anos depois, quem passava pela região falava em voz baixa sobre a fazenda, onde o tempo parecia respeitar os que ali viviam. Um lugar onde o silêncio não era vazio e a terra parecia responder com gratidão. Poucos sabiam os detalhes. Menos ainda compreendiam. Mas o deserto lembrava. Lembrava do dia em que um cowboy abriu o portão. Do dia em que uma jovem Apache entrou sem medo. Do dia em que dois destinos se reconheceram e permaneceram. Para sempre. Ajude o canal a crescer, inscreva-se e cavalgue conosco por novas histórias épicas.